Questão número 2 do nosso material, questão da FT 2012, que fala o seguinte: a figura a seguir representa a estrutura espacial de um hidrocarboneto insaturado. Insaturado é quando o cara tem dupla, ou seja, quando o carbono tem dupla ou tripla ligação, beleza? Aí pode ser uma dupla ou duas duplas, certo? Aí ele fala o seguinte, ó. Sobre a representação da figura, podemos afirmar que... Vamos lá, meu fera. Você está vendo aqui, ó, que eu tenho essa ligação aqui no meio. Essa com certeza é uma ligação sigma, porque ela é frontal. Como é que eu represento a sigma, Sandão? Por esse símbolozinho aqui, ó, sigma. Tá horrível, eu vou fazer de novo. Então, sigma é como se fosse um 8 com um tio. E aí você tem essas ligações aqui, ó, na lateral aqui. Você pode ver que essa figura que eu estou desenhando com essa aqui está fazendo um duplo ovoide, certo? Então ela é ligação do tipo π. Então eu tenho uma ligação π aqui e uma ligação π aqui, certo? Quando você liga, por exemplo, vamos supor aqui, eu tenho um carbono com apenas ligação simples, tá? Ligada a outro carbono. Então essa ligação aqui é uma ligação sigma, que é a primeira a ser formada, do tipo orbital sp3 ligada a orbital sp3. Por que, Sandrão? Porque a ligação está sendo entre um carbono que só tem ligação simples com outro que só tem ligação simples. Vamos supor que você agora faça uma ligação simples com um carbono que tem uma dupla com qualquer outro elemento químico. Então, essa ligação aqui, essa ligação é uma ligação sigma do tipo sp3, sp2. Por quê? Porque a ligação está ocorrendo entre um carbono que é sp3 com um carbono que é sp2, tá? Agora, vale lembrar o seguinte: observação do tio Sandrão, que um átomo ele pode fazer ligação simples, um átomo pode fazer ligação dupla e um átomo pode fazer ligação tripla. Quando ele faz uma simples, a ligação é sigma, certo? Na dupla eu tenho uma sigma, na tripla eu também tenho uma sigma, porque a sigma ela é mais difícil de ser quebrada e a primeira é a primeira a ser formada porque ela é frontal. É como eu desenhei aqui, ó. Ela é a primeira a ser formada, certo? Há os outros tipos de ligação. A pi só aparece quando tem uma dupla. Então, quando eu tenho uma dupla, eu tenho uma ligação π. Quando eu tenho uma tripla, eu tenho duas ligações π. Então, a ligação dupla, quando você faz assim uma ligação dupla entre carbonos, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos supor que você tem uma ligação dupla aqui, tá? Entre carbonos. Então, foca no gordinho que é sucesso, olha só. Uma ligação é sigma, que é a primeira a ser formada. Então, essa ligação sigma é do tipo sp2 e sp2. Por quê? Ocorre entre carbonos que tem dupla ligação. Bacana? Só que a outra ligação é uma ligação do tipo π. Certo, meu fera? É uma ligação do tipo π. E aí você já grava. Toda ligação π, ela é sempre pp. Então vamos analisar aqui cada letrinha para ver qual que está correta. Vamos lá. A ligação sigma, letra A, entre carbono e carbono é do tipo sp2, sp3. Não. A ligação sigma entre esses carbonos, já que ele tem uma dupla, que eu estou vendo que ele tem uma dupla aí, né? É do tipo... Tá aqui, ó. É do tipo... Ligação sigma do tipo sp2 com sp2. Certo? Sandrão, como é que você sabe que isso é uma dupla? É fácil.
O carbono aqui, ó, ele está ligado a dois hidrogênios. Né? Esse carbono do meio aqui, ó, está ligado a dois hidrogênios. Então, se o carbono de um lado está ligado a dois hidrogênios e o carbono do outro lado está ligado a dois hidrogênios, o carbono obrigatoriamente faz quatro ligações, aqui no meio só pode ser uma dupla para fazer as quatro, né? Então a gente já sabe que a ligação sigma é do tipo sp2sp2. Letra B, ligação sigma entre carbono e hidrogênio é do tipo sp3 e s. Uma coisa importante, muito bom saber. Você está vendo que aqui não está aparecendo direito, mas aqui está, ó. O hidrogênio ele está aqui sendo representado por um círculo, é uma esfera, né? Se você for lembrar, você vai ver que o hidrogênio ele só tem um próton, então ele só tem um elétron. Sua distribuição eletrônica é um S1. O seu último orbital é S. Então, o orbital S ele é um orbital esférico, certo? Enquanto o orbital P, que é no caso, por exemplo, do carbono, que termina em orbital P, ele é duplo ovoide. E aí eu tenho duplo ovoide em três eixos, né? Aqui, ó. O eixo vertical, horizontal, vertical e essa diagonal aqui, tá? Que aí fica sendo Y, X e Z. Mas, como eu falei, eu tenho essa aula no canal, vale muito a pena você ir lá e assistir essa aula dentro do assunto de introdução, né, à química orgânica e também de ligações químicas. Então, a ligação entre carbono e hidrogênio, que é essa aqui, ela está ocorrendo entre um carbono, que a hibridação é sp2, justamente por ele ter uma dupla, e um hidrogênio que o seu orbital é sempre S. Então aqui, essa ligação só tem um tracinho, ela é sigma do tipo sp2 ligado a S. Então hidrogênio é S, tá? O orbital dele é S. Então, na verdade, não é sp3, é S. O outro, ligação sigma entre carbono e hidrogênio, sp3 e sp2, não é, né? A gente já viu que a resposta correta é sigma do tipo sp2s. E agora, a ligação π entre os carbonos é do tipo pp, correto? Sempre as ligações π são do tipo orbital pp, tá? Sempre. Então a letra E, só para confirmar, está errada, né? A ligação entre carbono e hidrogênio é do tipo sp2s. Ele só errou aonde, galera? Que não é a π, é a sigma. Não esqueçam disso. A primeira ligação a ser formada é a ligação sigma. Ela é mais forte e mais energética do que a ligação π. Bacana? Porque ela é frontal.